Bom dia, Brasil. Depois de muitos anos, né, estamos juntos, né, de novo. Gente, nós chegamos a ver figuras de linguagem, né? Chegamos a ver figuras de linguagem e vocês, Isabelle, onde que foi que eu parei em si? Foi na onomatopeia? Foi em qual figura de linguagem que eu parei? Está colocando aqui anáfora. Foi até a anáfora que eu fui? Eu fui até a anáfora? Bom dia, Cacá. Foi até a anáfora? Então tá, cadê o primeiro ano, gente? Uma turma de quase quanto? 80? Já estamos em 80 alunos? Então, hoje eu só sou professor de Isabelle, João e Guilherme, né? Porque os outros estão... hoje é dia dos namorados, todos são comprometidos, né? Compromissados. Então, todos estão passando o dia dos namorados na quarentena, né? Deve ser isso. Então, de veneno, né? Fui venenoso, né? Então, nós vimos a anáfora, né? Hoje, então, nós vamos ver a aliteração. Eu sei que vocês estão com saudade de mim, tá? Eu sei, né, que mesmo sendo 3 tempos comigo nas aulas, né, esses tempos reduzidos, mas vocês sentem a minha falta, né? Eu sei disso. Sim, né? Quando a gente é legal, né, os alunos gostam. Então, olha só. O que seria, gente, a literação? Né? A literação seria uma disposição em sequência. Todo mundo está lembrando o que é sequência, né? Aí daqui a pouco vocês vão ver, gente. O povo vai entrar, aí vai falar assim, ó. Professor, é aula de quê? Professor, é qual página? Porque, gente, é brincadeira, né? Na turma de vocês tem umas pérolas, né? Tem umas coisas assim que... Disposição em sequência. Então, vamos lá. De um conjunto de palavras nas quais uma consoante ainda tem a questão ou consoantes semelhantes. Ou consoantes semelhantes se repete, ou repetem, né? Já que é concordância. Consoantes se repetem, criando um efeito de sonoridade. Então, olha só, turma, vamos entender a descrição do que seria a aliteração, né? Então, no caso, ó, disposição em sequência de um conjunto de palavras nas quais uma consoante, estou falando de consoante e letra, é alfabeto, tá? Ou consoantes semelhantes se repete ou se repetem, criando um efeito de sonoridade. Ou seja, eu tenho consoantes se repetindo e com essa repetição de consoantes,
eu vou ter um efeito, vai ser criado um efeito de sonoridade. Tudo bem, turma? Hoje é Leonardo. Então, todo mundo está entendendo? Ó, aí aqui, turma, ele colocou o vento varria as folhas, depois o vento varria os frutos. O vento varria as flores. É aqui, turma, ó. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Olha só, turma, vocês reparem. Estou usando o exemplo do livro de vocês, tá? Ó, o vento varria as folhas. Ó, vento, vento, estão vendo? Vê. Varria, ó. Vê de novo. Aí depois vinha, turma. Folhas, frutos, flores. Estão percebendo? Tudo com F. E vocês já repararam que às vezes o F e o V, eles têm um som parecidíssimo. Vocês já repararam isso no primeiro ano? O F e o V têm um som tão parecido, né, Isabelle? Que às vezes, quando a gente está ditando, tem aluno que tem problema de fonoaudiologia. Gente, redação. Eu sou professor de redação, né? Turma, vocês acreditam que às vezes eu pego isso aqui, ó, eu estou ditando. Ele foi ao shopping. Gente, tem aluno que escreve assim, ó. Ele foi ao shopping. Já viram isso? Já, né, Isabela? Então, até hoje no ensino médio tem casos raros, mas existe. Isso tem muito no fundamental. No sexto ano, no máximo no sétimo, a gente pega isso. O aluno confundindo o foi, ele foi. O B com D, boneca, né? Boneca. Ele foi, ele foi, ele ficou, ele ficou. Por quê? Porque essas consoantes, elas são chamadas de consoantes desvozeadas. Então, elas sendo desvozeadas, pode ser que o som seja confundido, tá? Então, aqui no caso, né, turma, o V, ó, como a gente falou, consoante, né? Então, tem o V, o varria. Ao mesmo tempo, eu tenho o F de folhas. Vocês estão vendo que isso, identificar a literação, vai ser algo que tem que ter bastante atenção.
Estão reparando isso, turma? Tem que ter bastante atenção, né? Porque senão, turma, vocês vão perder pontuação de maneira gratuita, né? Então a gente precisa ficar bastante atento. Ó, aqui eu estou colocando todas as consoantes que se repetem e que vai acabar sendo um estilo. Em literatura, vocês vão estudar isso também, tá? Geralmente, isso é matéria de primeiro ano em literatura também. Então, ó, o V com F, que tem um som parecido. Aqui embaixo, gente, ó, frutos, né, que vai começar com a mesma letra, com a mesma consoante de flores, e que também vai começar com a mesma consoante de folhas. Tudo bem até aí, turma? Então, deixa eu ver aqui. Isabelle e João estão dizendo que sim. Então, bom dia, Lívia. Bom dia, Lohan. Oi, você troca às vezes, Isabelle? É mesmo? V com F? Então, olha só, turma. Faltou a literação e está faltando a sonância, né? Que são as duas figuras de linguagem. Então, aqui no caso, turma, o V, né? Então, esse pessoal que está chegando aí agora, eu vou explicar mais ou menos. É a disposição em sequência de um conjunto de palavras nas quais uma consoante ou consoantes semelhantes se repetem. No caso, eu falei de consoantes semelhantes, o V e o F. Em fonética e fonologia, que é uma parte da gramática que estuda os sons, a letra F e a letra V, elas são consideradas consoantes desvozeadas. Ou seja, não tem voz, e é como se a voz fosse parecida, o som fosse emitido de forma parecida. Então, ele foi ao shopping. Eu estou dizendo que tem pessoas que confundem tanto o som do F de faca com o V de Vitória, que quando alguém dita ele foi ao shopping, a pessoa escreve ele foi ao shopping. Geralmente, isso é um problema que nós temos nas séries iniciais, com alunos nas séries iniciais, e que se estende até sexto e, em alguns casos, sétimo ano. Eu falei que ainda eu tenho casos no ensino médio, tá, gente? Eu ainda tenho casos de ensino médio que, na questão de você não fazer uma revisão do que você escreveu, acaba saindo desta forma, tá? Então, agora, turma, nós iremos a nossa oitava, né, figura de linguagem. Gente, vocês estão vendo que essa matéria, vocês já repararam que são muitos detalhes? Vocês estão reparando que o nosso objeto de estudo agora são muitos detalhes. Então, vocês viram figuras de linguagem 1, agora vocês estão vendo figuras de linguagem 2, e a nossa próxima matéria de gramática, vocês já vem lembrar do nono ano, que é estrutura e formação de palavras. Então, a vogal temática, desinência, parasintética, derivação imprópria, lembram disso? Composição por justaposição, ou seja, mais detalhes. Então, vocês chegaram numa parte da gramática que é muito detalhe, que se vocês não estudarem, vocês vão ficar numa situação bastante desconfortante. Então, olha só, turma. Então, nós vamos agora para a assonância. Assonância. Então, qual a definição que o livro está dando, né, de assonância para vocês? É uma disposição em sequência, de um conjunto de palavras nas quais um som vocálico, ó, gente, som vocálico. Então, significa que é um som de quê? De vogais.
né? Vocês não vão me confundir com o som de consoante, porque se for o som de consoante, vai ser a literação. O som vocálico se repete. Geralmente, alternando sonoridade aberta com sonoridade fechada, criando um efeito sonoro expressivo. Turma, olha só, vocês entenderam o que seria assonância só pelo conceito? Entendeu, Isabelle? Isso é pelo conceito? Que nojo. Olha só, turma. No caso, nós temos a assonância, né? Então, olha só, turma. Deixa eu ver quem está aqui. A turma está crescendo. Então, no caso, turma, essa assonância que eu estou me referindo, disposição em sequência de um conjunto de palavras nas quais um som vocálico é diferente da literação. A literação, eu estou falando de consoante. A assonância, eu estou falando de som vocal. Que se repete, um som vocálico que se repete, nas quais um som vocálico se repete, geralmente alternando sonoridade aberta com sonoridade fechada, criando um efeito sonoro expressivo. Turma, alguém sabe me dizer o que é som aberto e som fechado? Primeiro ano. Alguém sabe me dizer o que é som aberto e o que é som fechado? Oi, primeiro ano. Meu nome é Ronaldo Ferreira, sou professor de gramática de vocês. Tudo bem? Nesse momento eu faço uma pergunta onde eu aguardo uma resposta dos meus alunos. Né? Então, eu vou perguntar de novo. Professor? Oi. As palavras com som aberto são aquelas que têm sílaba forte como se fossem acentuadas com acento agudo. As palavras com som fechado são aquelas que têm a sílaba forte como se fossem acentuadas com acento circunflexo. Sim, então olha só, eu tenho... Obrigado, Luan. Eu tenho a palavra... Exatamente. Tem a palavra ovo. Ovo. Ovo, o som do O é fechado, a vogal. Só que se eu colocar essa mesma palavra no plural, eu terei ovos. Olha aqui no chat. Ovo, no singular. O som está fechado. Se eu colocar no plural, eu estou tendo ovos. Então, ó. Ovo. O som é fechado. Agora, se eu colocar essa mesma palavra no plural, que no caso o plural de ovo é ovos, o som, turma, vai ser aberto. É como se o som fechado fosse o som do acento circunflexo e o som aberto fosse o som do acento agudo. Gente, vocês já repararam que tem pessoas que quando vão alfabetizar alguma criança no CA, no primeiro ano, eles falam assim, e. Vocês já viram isso? O, paulista fala o. O, a, e, i, o, u. Nas cariocas, a, e, i, o, u. Não está errado.
Aí esse processo de uma palavra ter o som aberto no singular e o som fechado no singular e o som aberto no plural, nós vamos chamar de metafonia. Não vou perguntar isso não, tá? Então, olha só, turma. Aqui no caso, ó, olha o que acontece. O exemplo que ele deu, né? O exemplo que o livro de vocês deu. Vamos lá. Quem acende um fogo novo cruza a crise, colhe a calma. Alegria, a alma desse povo. Vive em paz e harmonia, abre as portas da alegria. Olha só, turma, deixa eu colocar sonância. Só um minuto, para poder ficar uma coisa mais certinha, né? Eu nem sei se isso aqui foi para vocês ou se foi para o primeiro ano da sua CAP, gente. Então, olha só, turma. Qual seria a explicação aqui? Ó? Nesses versos da letra de um trevo, a expressividade sonora é resultado de aliterações e também de um jogo com os sons abertos, A, E, I, O, e fechados, AN, E, ou das vogais. Esse jogo sonoro, por meio da distribuição regular alternada nas vogais abertas e fechadas, realça a sonoridade do texto. Ó. Quem está aberto. Acende, fechado. Estão vendo? Fechado. Cruza a crise, colhe a calma. Alegria, lê, fechado. Alma, aberto. Desce, fechado. Povo, fechado. Vive em paz e harmonia, está aberto. Abre as portas da alegria. Ó. Turma, alguma dúvida até aqui? Então, olha só. Quando eu tenho alternância de consoantes, eu vou ter uma aliteração. Quando eu tenho alternância de vogais, eu terei uma assonância. Tudo bem até aqui? Gente, olha só, eu coloquei o segundo tempo para ser redação. Eu ia perguntar uma coisa para vocês aqui. O que vocês acham de nós fazermos o capítulo todo de gramática até nesse tempo de redação? E aí, na semana que vem, eu dou aula de redação. Uma semana do gramática, outra semana do redação. O que vocês acham? Que eu acho que fica melhor para a gente não perder o conteúdo. Por exemplo, eu finalizando isso hoje significa que eu finalizei um conteúdo de gramática.
Concordam, turma? Vamos fazer assim, então? Fica mais fácil, né? Então tá. Que aí a gente não foge o raciocínio, né, turma? Eu até pedi mais tempos para a Leila. Vamos ver, né? É... Mas hoje, 2 tempos hoje já me ajudou bastante. Ô, turma, então vamos aos exercícios. Podemos ir? Olha só. Quem pode me ajudar aqui com a leitura? Eu estou agora na página 199. Página 199. Vamos dar uma lida. Quer dizer, na lida não, né? Não vamos deixar de ler os exercícios para a gente poder fazer aqui. Gente, quem poderia ler o texto 1, quem poderia ler o texto 2 e quem poderia ler o texto 3? São fragmentos pequenos. Quem poderia ler o 1? Vírgula. Quem poderia ler o 2? Isabelle? Quem poderia ler o 3? Lívia? Vocês não gostam de ler, gente? De participar da minha aula? Eu o quê, professor? Lohan é meu fã. Lohan gosta muito de mim. Lohan, eu não falei seu nome, não. Mas se você quiser ler... Não, eu falei vírgula, Cauã, vírgula. Eu falei Isabelle, falei Lívia. Eu acho que todo mundo ouviu que eu não falei Lohan, né, gente? Mas agora eu falei, né? Já que o Lohan quer ler. Gente, quem pode ler para mim, por favor? Meu Deus do céu. Número 1. Salvar a infância e a saúde, salvar a arte de quem censura, a democracia da ditadura, salvar o belo, salvar o nobre, salvar o aço e algum cobre. Texto 2. 7 quedas por nós passaram e não soubemos amá-las, e todas 7 foram mortas, e todas 7 somem no ar. 7 fantasmas, 7 crimes, dos vivos golpeando a vida que nunca mais renascerá. Texto 3. E nem piratas, nem borrascas, nem dragões vão impedir de ser feliz, de levantar minha âncora e partir. Turma, número 1. Considerando os recursos de linguagem figurada empregados nos 3 fragmentos, responda aos itens de A a D. Então, olha só. Número 1 é coisa pra caramba. Então, vamos a 1A. Elipse é uma figura de linguagem que consiste em omitir, subentender uma palavra ou expressão, geralmente com o objetivo de tornar mais conciso, enxuto o enunciado. Identifique exemplo dessa figura nos textos 1 e 2. Lembra lá, gente? Era um caso de figura de linguagem? É elipse, que estou perguntando. No caso, o que seria a elipse? Vamos dar uma olhadinha aqui na definição de elipse. Todo mundo está enxergando aqui? Consiste na omissão de uma palavra ou expressão que o contexto permite ao leitor, o ouvinte, identificar com certa facilidade. Exemplo, bebemos água. Quem bebeu água? Nós. Eu não vou falar eu bebemos água. Eu não vou falar tu bebemos água. Eu não vou falar ele bebemos água, né, gente? Ainda mais no primeiro ano, né? No primeiro ano do ensino médio, sabe falar bem isso, né? Então, aqui no caso, turma, qual seria? Está pedindo em 1 e está pedindo em 2. Então, vamos lá. Em 1,
salvar. Salvar, o que está acontecendo aí, gente? Está omitido no terceiro verso. Omitido no terceiro verso, ok? E depois, nós está omitido em que verso, turma? No segundo verso. Aqui no caso, turma, ele está falando de elipse, mas aqui se trata mais de até mesmo de um. O segundo é elipse, mas o terceiro seria mais um zeugma, né? Porque é um verbo. Turma, vocês fiquem sempre atentos a isso. Exemplo, vamos dizer que vocês façam prova da UERJ, sei lá, façam prova. Aluno meu vai tentar a UERJ, né? Porque eu quero que todos vocês sejam alunos da UERJ. Qual o professor de vocês? Eu. Então, olha só. Vocês vão pegar e vão se deparar com situações assim, entre elipse e zeugma. Então, vocês fiquem atentos. Fiquem atentos a isso, tá, turma? Outra coisa que eu vou falar com vocês é, independente da faculdade que vocês forem cursar, vocês vão fazer um vestibular, caso alguém tente pública. E é claro que vocês vão tentar pública, né, gente? Vocês precisam tentar faculdade pública, né? Na faculdade pública você pode fazer o curso que você quiser, desde que você estude. Na particular também. Mas eu estou falando para ingressar. O que eu estou querendo dizer com isso que eu falei? Porque tem cursos que são caros. Né? Exemplo, médico, medicina. Medicina é caro pra caramba, gente. Então, se você passar no vestibular da pública, você vai conseguir. Seu pai e sua mãe não vai gastar dinheiro com mensalidade de faculdade pública, né? Porque medicina é muita grana, gente. É muita grana. Ó, agora nós vamos para a letra B. Então, vamos para a letra B, né? Olha só, turma. Ele está falando assim, em 2 e em 3, identifica-se um recurso de linguagem que, além de estabelecer a conexão, a articulação entre partes do texto, contribui para a cadência e ritmo dos versos. Dê o nome dessa figura e aponte-a em ambos os fragmentos. Além de estabelecer a conexão, a articulação entre partes do texto, contribui para a cadência. Gente, aqui, já matamos. Conexão. Conexão vem de quê? De conectivo. Certo? Primeiro ano. Conexão vem de conectivo. Qual é a classe gramatical responsável pelo conectivo, por um dos conectivos? São as conjunções. Então, quando ele fala assim, ó, ele está pedindo o texto 2. 7 quedas por nós passaram, e não soubemos amá-las, e todas as 7 foram mortas, e todas as 7 somem no ar. Aí depois ele vai para o texto 3. E nem piratas, nem borrascas, nem dragões. Turma, qual seria a resposta aqui? Primeiro ano. Qual é a figura de linguagem presente nesses 2 textos? Primeiro ano. Primeiro ano.
Ah, eu acho que eu achei. Ó. Deixa eu ver aqui, tem alguém falando, né? Calma aí. Não, Isa, não é assonância. Ó, nem, geralmente e ou nem. Nem guerras, nem aulas, nem missas, nem viagem, e nem barca, e nem marinheiro. É um polissíndeto. Repetição da conjunção, ó. Então, aqui no caso, A1B, eu tenho um polissíndeto, né? Que no caso, o que seria o polissíndeto? Repetição, opa, repetição da conjunção repetição da conjunção. Então, vamos lá. Em 2, em 2, repete-se a conjunção e em 3, a conjunção nem. Ok? Então, nós chamamos o polissíndeto, né? Vamos para a C. Em 1 e em 2, há um outro recurso expressivo que também realça o ritmo dos versos. Nomeie essa figura de linguagem e aponte sua ocorrência nesses dois textos. Qual seria aí, turma? Seria anáfora. Né? E o que seria a anáfora? A anáfora seria a repetição de palavra ou expressão no início de uma série de frases ou versos. Ou verso. Então, vamos lá. Em um, repete-se salvar. Em 2, e todas 7.